Então vamos lá, pessoal. Essa videoaula são dois exemplos de campo elétrico devido a várias cargas pontiformes, correto? Vamos analisar esses exemplos. Primeiro exemplo. Uma carga pontiforme positiva Q1 igual a 18 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs dista no vácuo 20 cm de outra carga Q2 igual a menos 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, conforme figura abaixo. Os dados são o K0, né, que é 9 vezes 10 a nona. A intensidade do campo elétrico é criado por estas cargas no ponto P vale quanto? Então vamos analisar a partir da figura. Então está aqui, nós temos a figura, nós temos a carga elétrica Q1 e a carga elétrica Q2. A distância entre elas é 20 centímetros, mas a gente não vai precisar disso, porque eu não quero a relação entre elas. Eu não vou querer calcular a força elétrica entre elas. O que eu quero calcular é o campo elétrico que as duas exercem no ponto P, certo? Então vamos analisar carga por carga. A carga Q1 ela é positiva. Isso quer dizer que ela gera um campo elétrico de afastamento no ponto P, que a gente chama de E1. A carga Q2, sendo negativa, o campo elétrico que ela gera é um campo elétrico de aproximação. Na aula nós vimos que quando os campos elétricos estão na mesma direção e em sentidos opostos, formando um ângulo de 180 graus entre eles, certo? Então, como o campo elétrico resultante vai ser a subtração dos campos elétricos. Jogando na equação, nós temos aqui a equação para o campo elétrico é 1 menos a equação do campo elétrico é 2. Substituindo os valores, K0 vale 9 vezes 10 a nona, tanto para o campo elétrico 1 como para o campo elétrico 2. O valor da carga elétrica 1 é 18 vezes 10 a menos 6. A distância de Q1 para o ponto P é 20 mais 10 centímetros, que dá 30 centímetros. Certo? Transformando para metros, vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. O valor da carga elétrica 2 é 8 vezes 10 a menos 6, certo? Não precisa colocar o sinal que a gente trabalha em módulo. E a distância da carga Q2 até o ponto P é 10 centímetros, que fica 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou repetir o 9 e multiplicar por 18. Fica 9 vezes 18. Multiplicação de potência mesma base, base 10, né? Repito a base e fica 9 menos 6 igual a 3. 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado fica 3 ao quadrado 9 e 10 a menos 1 ao quadrado 10 elevado a menos 2, menos 9 vezes 8 igual a 72, a potência é a mesma coisa, né? Fica, repete a base, fica 9 menos 6 igual a 3. 1 ao quadrado é 1, 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Aí fica 18 vezes 10 elevado a quinta. Lembre, essa potência, repito a base, e o expoente sobe com sinal negativo. Então ficou o quê? Ficou 3 mais 2, 5, para os dois casos. Então fica 18 vezes 10 a 5 menos 72 vezes 10 a 5 também. Efetuando a adição aqui, nós temos que o módulo do campo elétrico resultante no ponto P, devido às duas cargas, 54 vezes 10 elevado à quinta potência Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Então esse foi o primeiro exemplo. Vamos ao segundo. No vácuo, colocam-se as cargas QA igual a 48 vezes 10 a menos 6 coulombs e QB igual a 16 vezes 10 a menos 16 coulombs, respectivamente nos pontos A e B, representados na figura. Qual o campo elétrico no ponto C? Então, esse desenho é esse aqui, certo? Eu tenho a carga QA colocada nesse ponto e tenho a carga QB nesse ponto. A gente pode notar que as duas cargas são positivas. Então, analisando a carga QA em relação ao ponto, ela gera um campo elétrico de afastamento.
que eu vou chamar de EA. E a carga elétrica QB também é positiva, gera também um campo elétrico de afastamento no ponto C. Beleza? Nós temos essa situação aqui. Essa situação é aquela onde o ângulo formado é o ângulo de 90 graus. Então, o campo elétrico resultante vai ter essa orientação aqui, na diagonal, sentido para nordeste. Por que isso? Se eu coloco uma carga elétrica aqui, a ação dos dois campos elétricos vai fazer com que ela se desloque nessa direção e nesse sentido. Como nós vimos lá na aula, o campo elétrico resultante nesse caso é o teorema de Pitágoras. Vai ser igual a raiz quadrada do campo elétrico A ao quadrado mais o campo elétrico B ao quadrado. O que a gente faz? A gente calcula separadamente o campo elétrico A e depois o campo elétrico B. Vamos ver. Então fica, campo elétrico A é igual a K0 multiplicado pela carga A dividido pela distância que separa a carga A do ponto C. Substituindo os valores, nós temos 9 vezes 10 a nona, que multiplica 48 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Vamos lá, distância 40 centímetros, fica 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Seguindo, nós temos que o campo elétrico A, multiplicando 9 por 8, nós teremos 432 vezes 10 a terceira, porque, repito, 10 e fica 9 menos 6 igual a 3, dividido pela distância ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Efetuando aqui essa divisão, nós temos que 432 dividido por 16 dá 27 vezes 10 a quinta. O que foi que eu fiz? Coloquei em notação científica, andei a vírgula uma casa para a esquerda, o expoente aumentou. Por isso que o resultado ficou 2,7 vezes 10 elevado à sexta potência. O campo elétrico B, a gente faz o mesmo procedimento. Pega a equação para o campo elétrico B, né, valor da carga, Q0 e distância, e substitui os valores. Então vamos lá. A carga elétrica B vale 16 vezes 10 a menos 6. A distância da carga B para o ponto C é de 20 centímetros. Logo fica 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Multiplicando 9 por 16, nós teremos 144. Potência é o mesmo detalhe, né? Repete a base, fica 9 menos 6. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Dividindo 144 por 4, nós temos 36 vezes 10 elevado à quinta potência. Fiz a mesma coisa. Peguei, andei a vírgula uma casa para a esquerda, ficou 3,6. O expoente aumentou, porque andei para a esquerda, vezes 10 a sexta potência, Newton por Coulomb. Então, como eu calculei o campo elétrico A e o campo elétrico B, eu já posso trazer aqui para a raiz quadrada. Então, o que nós temos? Nós temos que o campo elétrico resultante vai ser, o campo elétrico nessa situação vai ser igual a raiz quadrada de 2,7 vezes 10 a sexta ao quadrado, mais 3,6 vezes 10 a sexta ao quadrado. Efetuando os quadrados, nós temos que 2,7 ao quadrado é 7,29, vezes 10 a sexta ao quadrado fica 10 a 12, mais 3,6 ao quadrado é 12,96, a potência fica 10 a 12. Nós temos aqui a soma, fica 20,25 vezes 10 a 12. O que foi que eu fiz aqui? Andei a vírgula, duas casas para a direita. Quando eu ando para a direita, o expoente diminui. Então, se eu andei duas casas, de 12 vem para 10. Então, nós temos que raiz quadrada de 2025 vezes 10 elevado a 10 é igual a 45 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, pessoal, isso aqui são exemplos de campo elétrico devido a várias cargas pontiformes, ok? Espero que tenham entendido. Valeu, pessoal.